Só um minutinho que a gente já vai. Bem, gente, então boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião, tá? Do nosso colóquio, certo? Desde já gostaríamos de agradecer ao professor Luiz Eduardo pela disponibilidade em participar do nosso colóquio, tá? Seja muito bem-vindo, professor Luiz Eduardo. O professor Luiz Eduardo, ele é enfermeiro, né? Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Piauí e é doutorando em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. E hoje o nosso colóquio ele tem como título Epicollety, uma ferramenta inovadora para coleta de dados em pesquisas científicas. Né? Então, seja bem-vindo, professor Luiz Eduardo, e o espaço é todo seu. Lembrando que quem tiver algum questionamento, pode colocar no chat, que no final da apresentação, o professor Luiz Eduardo estará respondendo aos questionamentos, ok? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Tudo tranquilo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do colóquio, né, pelo convite. Para mim é uma imensa satisfação poder compartilhar os meus conhecimentos na utilização desse aplicativo, desse software, no momento que a gente vai a campo, né, coletar os dados no ramo da pesquisa científica. Né? Surgiu o convite a partir da pessoa do William, né, que foi meu ex-aluno lá na UFP. Fiquei muito grato pelo reconhecimento, pelo convite, e agradeço mais uma vez a comissão toda, né, por esse momento que a gente vai compartilhar, né, tanto os ensinamentos e saberes aqui, tá? E aí, antes de iniciar, já posso apresentar minha tela, né, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, estamos. Ok, né? Tá. Enquanto o professor apresenta, eu só relembro a vocês que no decorrer da nossa apresentação, da apresentação do professor, a gente vai estar disponibilizando o link para vocês preencherem, certo? A frequência para ganhar o certificado, tá bom? Fiquem atentos que daqui para o final do evento a gente vai sempre colocando no chat. Me confirmem se está aparecendo para vocês em tela cheia. Está ok? Sim. Está ok, né? Sim. Bom, pessoal, então, antes de iniciar, né, já fui apresentado, né, eu me chamo Luiz Eduardo, sou enfermeiro, atualmente faço doutorado em enfermagem na Universidade Federal do Ceará. E aí, antes da gente introduzir, né, saber um pouco mais sobre esse aplicativo, sobre esse instrumento que a gente utiliza nas coletas de dados, eu queria repassar para vocês como foi o meu contato, né, com essa ferramenta. Então, eu tive contato com essa ferramenta no ano de 2018. Né, nesse período, eu ainda estava como aluno de mestrado, né, desenvolvendo minha pesquisa de mestrado, minha dissertação. E aí, eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa articulada entre a Universidade Federal do Piauí e a Universidade de São Paulo, a USP, mais especificamente pela Faculdade de Saúde Pública. Tá? E nessa parceria, a gente desenvolveu uma pesquisa que foi feita em Teresina e em Picos, todas as duas cidades no estado do Piauí, e aí nós desenvolvemos um inquérito de saúde de base populacional, né, um estudo realmente de campo, onde a gente fez essa pesquisa nos domicílios da zona urbana dos dois municípios, né, e aí a gente, nessa pesquisa, a gente buscou investigar as condições gerais de saúde dessa população, onde a gente avaliou uma série de variáveis, né, de interesse para a nossa pesquisa. E aí, como a nossa pesquisa era uma pesquisa de campo, a gente tinha que ir a campo realmente coletar, a gente teve a proximidade com essa ferramenta para facilitar justamente esse processo de coleta de dados. Né? E aí, nós utilizamos essa ferramenta durante todo o processo de coleta de dados, que a gente teve esse contato justamente porque o pessoal da USP apresentou para a gente. Né? E aí a gente teve esse contato com essa ferramenta que facilitou muito, muito o nosso trabalho.
Então, é importante frisar que essa ferramenta, né, o AppCollect, ele facilita muito, né, a condução do processo de coleta de dados para você enquanto pesquisador, ou enquanto grupo de pesquisa, porque realmente ele traz um escopo totalmente diferente daquilo que a gente já está acostumado com pesquisa, né, de levar vários papéis, canetas, formulários e tudo mais. Então, facilita muito essa coleta de dados, e aí a gente vai conversar um pouco hoje como é que a gente pode fazer essa utilização do AppCollect, como é que a gente cria esses formulários e como é que a gente coleta essas informações, esses dados a partir da utilização do AppCollect, tá? Quero dizer também que aqui, nesse momento da gente, hoje aqui à tarde, a pretensão não é que vocês saiam na expertise dentro da utilização, no contexto da utilização do AppCollect, até porque para a gente poder entender como é que funciona e aplicar, precisa realmente de um momento prático, precisa ficar testando se realmente o questionário é válido ou não para utilizar dentro do AppCollect, se a pesquisa se alinha, né, o formulário que você quer pesquisar se alinha com a estrutura do AppCollect. Então, esse momento hoje é só para a gente entender como é que funciona, né? Eu vou explicar para vocês como é a parte, por exemplo, da criação do formulário e, posteriormente, a utilização desse formulário no momento da coleta de dados por meio de um dispositivo móvel, que pode ser um celular, um tablet, enfim, tá? E aí, posteriormente, quando a gente passar por esse momento de pandemia, né, se ainda a organização tiver interesse, a gente pode organizar um curso, né, um curso que pode ser presencial, inclusive esse curso eu já fiz ele na Federal do Piauí, né, a gente organizou um curso com momento teórico e prático, justamente para a utilização do AppCollect, então foi um curso bastante proveitoso, né, onde a gente tem essa etapa teórica, apresentação de todas as ferramentas, como é que utiliza e o momento prático na criação de formulários e a aplicação desses formulários em campo, tá? Então, como já foi falado, hoje eu vou discutir um pouco sobre o AppCollect como uma ferramenta inovadora para a coleta de dados em pesquisas científicas, tá? Se alguém tiver algum questionamento, eu sugiro que faça ao final, para a gente poder discutir de forma mais tranquila, tá? Se eu estiver falando rápido também, ou se não estiverem me ouvindo com tanta clareza, vocês podem me avisar que eu dou uma pausa, a gente vê o que é que está acontecendo, tá? E aí, iniciando, propriamente dito, as informações relacionadas ao AppCollect, o primeiro passo que a gente deve fazer é a criação do projeto. Mas aí, antes da gente adentrar essa parte, eu queria explicar para vocês como é basicamente que funciona o AppCollect. É uma ferramenta, um software digital, que foi criado lá na Inglaterra, se eu não estiver enganado, pela Universidade de Oxford. E esse aplicativo, esse software, essa ferramenta, ela auxilia justamente nessa questão de formulários de pesquisas científicas, né, onde você tem essa possibilidade de digitalizar todos os formulários de interesse para a sua pesquisa, né, construir ele de forma digital e fazer a coleta por meio de um dispositivo móvel, né? Você preenche os dados e consegue mandar essas informações para uma nuvem. Então, esse aplicativo, ele surgiu justamente para isso, para facilitar a vida do pesquisador, principalmente aquele pesquisador que desenvolve pesquisa de campo, que tem que ir em determinada região, determinadas populações, para fazer essa coleta de dados. Então, foi desenvolvido esse software, né, para facilitar justamente todo esse processo. E aí, como é que ocorre o funcionamento desse AppCollect, né, do AppCollect? Ele ocorre em dois momentos. O primeiro momento é a formulação desse formulário, né, a criação desse formulário, que você insere nessa plataforma. Então, você vai editar todo o seu formulário na internet, na web mesmo, no seu computador. Você constrói seu formulário, deixa lá todo organizado, e a segunda parte, a segunda etapa, digamos assim, no dispositivo móvel, no celular ou no tablet, onde você tem acesso àquele formulário e aí você consegue coletar. Quando você coleta essas informações, posteriormente você consegue enviar os dados coletados para uma nuvem e aí depois você consegue visualizar todos os dados coletados em forma de tabela e posteriormente você só precisa baixar, né, esses dados que foram coletados e aí esses dados já vêm na planilha do Excel, o que facilita muito a nossa vida enquanto pesquisador, porque a gente não precisa tabular nem organizar os dados, né? Caso fosse, como é feito, por exemplo, na pesquisa tradicional, onde a gente tem os formulários impressos que fica preenchendo, depois tem que digitar, organizar em tabelas e tudo mais.
No Web Collect não é assim. Você coleta, envia para a nuvem, você já consegue baixar a tabela toda bonitinha, já no ponto de fazer uma possível análise de dados, com todas as variáveis e todos os dados coletados. Então, ele se divide justamente nessas duas partes, a parte do computador, a parte web, onde a gente cria e visualiza os dados, e a parte do dispositivo móvel, no celular ou no tablet, onde você consegue coletar essas informações e enviar para o banco, para a nuvem que fica responsável por agrupar essas informações. Então, o primeiro passo para a utilização do Web Collect é a criação do projeto. Lembrando que esse projeto, você pode transcrever algum formulário específico que você queira utilizar na sua pesquisa e inserir dentro dessa estrutura digital. Um ponto fraco, digamos assim, um ponto negativo desse aplicativo é que ele não consegue, a gente não consegue, por exemplo, copiar e colar um formulário todo e só jogar dentro da plataforma digital. A gente tem que pegar pergunta por pergunta e inserir e escolher o tipo de pergunta e o tipo de resposta. Então, é um pouquinho trabalhoso só nesse momento, no momento de construção do formulário, onde você deve pegar pergunta por pergunta e inserindo dentro da plataforma, que eu vou explicar direitinho para vocês como é que ocorre. Então, como é que a gente faz para criar um projeto? Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no computador, na web. Não precisa baixar o Web Collect, não precisa baixar e instalar nenhum software, na internet mesmo no navegador. Então, eu vou ensinar o passo a passo como eu coloquei aqui uns prints da página do site, né, do Web Collect, e vou explicar para vocês como é que ocorre esse processo de criação e, posteriormente, como é que a gente faz essa utilização do Web Collect na coleta de dados no celular ou no tablet, ok? Então, o primeiro passo, né, nessa primeira etapa, seria entrar realmente no site do Web Collect, que é 5webcollect.net. Né? O site ele é em inglês, mas se o seu navegador tiver algum tipo de tradutor, você pode utilizar essa tradução. Eu já tive a prática de mexer nele em inglês, então agora quando eu vejo em português eu fico meio em dúvida em algumas coisas, então eu prefiro inglês porque eu já sei mais ou menos como é que funciona, né, até pela minha vivência. Então o primeiro passo é acessar o site, tá? Web Collect. Vocês estão conseguindo ver a marcação vermelha? Me confirma, Paloma, por gentileza. Sim. Tá, né? Pronto. Aí coloca no site, o segundo passo, fazer o login. E aí esse login, ele tem que ser feito por uma conta Gmail, tá? Ele não aceita nenhum tipo de outra plataforma de e-mail, como Hotmail, Outlook, Yahoo. Então tem que ser o Gmail, tá? Clica lá em login, ele vai abrir essa tela aqui para você entrar com o Google. Aí você clica e você vai selecionar, vai aparecer a janelinha para você, você seleciona o seu e-mail que você quer utilizar nessa plataforma. Quando você faz o login, ele já vem para essa parte, essa página inicial. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que ele já está dando oi para mim, que é a minha conta, né? Hi, Luiz. Minha conta aqui já está logada. E aí, nessa aba superior, eu tenho a parte de meus projetos, né? Criar projeto, procurar projeto e sair, tá? Então, para iniciar a criação desse formulário, a gente vai clicar primeiramente em Create Project, né, onde a gente vai criar esse formulário, esse projeto de pesquisa propriamente dito dentro dessa plataforma, ok? E aí, quando você clica na parte de criar projeto, vai abrir essa aba inicial, onde você, enquanto pesquisador, vai colocar o nome do projeto, uma pequena descrição do projeto e o formulário específico. Lembrando que dentro desse projeto, é um projeto, digamos assim, que é um projeto maior. Se na sua pesquisa, como ocorreu na nossa, que a gente desenvolveu no Piauí, tem várias vertentes, a gente desenvolveu essa pesquisa com todas as faixas etárias, desde o bebê até o idoso. Então, a gente fez um projeto só dentro do Web Collect, e dentro desse Web Collect a gente criou formulários específicos para cada faixa etária. Então, dentro do projeto, digamos que tinham subprojetos, né? E a gente preenchia essas informações dos dados coletados especificamente para cada grupo. Então, o pesquisador deve colocar, né, o nome do projeto. Aqui coloquei, por exemplo, curso Web Collect, uma pequena descrição, né, curso de capacitação, e o nome do formulário. Esse formulário, como eu falei, você pode dividir de acordo com os formulários que você vai utilizar na sua pesquisa. Pode ser um, pode ser dois, enfim, quantos você necessita para responder, por exemplo, o seu objeto de estudo na pesquisa, ok? Então, essa parte é mais a parte de caracterização do formulário do projeto em si, tá? E aí você clica na opção criar, aí cria o projeto. Quando você cria o projeto, vai abrir essa janelinha também, parabenizando que você criou o projeto e tudo mais.
e aí ele já pergunta se você quer já iniciar a criação do formulário em si, ou se pode deixar isso para depois. Aqui eu coloquei na opção depois, que aí eu vou explicar por que eu fiz isso, né? Porque primeiro a gente vai dar um visual para esse projeto, né? Dar uma cara legal para esse projeto. A gente vai editar ele para ficar bem organizado, ok? E aí nessa página inicial, nós temos aqui já o curso aqui, o nome, certo? É o curso de capacitação do projeto, certo? E aqui nós temos a possibilidade de como é que esse projeto vai funcionar. Se ele é de acesso público ou privado, o que é isso? Né? Que a gente se pergunta, por que é acesso público ou privado? Na utilização do App Collect, a gente utiliza geralmente uma força-tarefa de pesquisadores e coletadores. Geralmente, quando tem uma pesquisa grande de campo, a gente precisa de recursos humanos, né, bem grande para poder agilizar o processo de coleta e tudo mais. E aí esse acesso privado ao público, eu, enquanto gerenciador, digamos assim, desse projeto, eu tenho a opção de deixar ele privado ou público. O público é quando eu tenho uma equipe de coleta, e essa equipe de coleta consegue ter acesso a esse projeto. Tá? Então, é só como forma de compartilhar esse projeto com outras pessoas que fazem parte do meu grupo de pesquisa, por exemplo. Tá? E aí o status, você pode desativar esse projeto quando concluir a pesquisa, mas enquanto você estiver fazendo a pesquisa, você deixa esse status ativo. Né? E a visibilidade, ele pode ser privado também ou público. Em relação a isso, outras pessoas que forem acessar o site do AppCollect e pesquisar lá seu projeto, por exemplo, aqui nessa parte aqui de cima, que nós temos aqui, Find Project, né? Procurar projeto, buscar projeto. Então, outra pessoa que não seja do seu grupo de pesquisa ou que não faça parte da sua pesquisa, pode ir lá buscar e verificar todos os dados que você coletou. E aí você pode deixar essa opção em aberto, né, se para você, enquanto pesquisador, não tem problema, ou deixa privado. Eu prefiro deixar privado até finalizar a pesquisa e quando tiver com os dados todos consolidados, se a gente puder deixar para o público em geral visualizar, também não tem problema. Então, essas três ferramentas servem justamente para isso. E aqui a gente pode editar, né, nessa canetinha a gente pode editar esse formulário e deixar do jeito que a gente quer, né? E aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, um upload da foto. A gente pode identificar esse projeto com a foto como se fosse uma foto de perfil. Então, você pode colocar uma imagem específica até para você identificar na plataforma qual o projeto se você tiver mais de um projeto, você consegue identificar pela foto, tá? Aí você consegue inserir essa foto de perfil, digamos assim, de cada projeto. Mas aí, indo para a parte que mais interessa nesse sentido, né? A construção em si desse formulário, tá? Então, essa aqui é a página inicial, onde eu já coloquei o nome do meu formulário, já coloquei a descrição, já coloquei o nome do projeto, verifiquei se ele está de acesso público ou privado e tudo mais. Então, nessa barra lateral esquerda, nós temos uma série de comandos que nós podemos utilizar durante a criação desse projeto. Então, para construir o formulário em si, nós vamos clicar na opção, Form Building, né, que é a criação de formulário, tá? Você clica nessa opção e ele vai te direcionar para outra página. Aqui é o print que eu tirei do nosso formulário da pesquisa que a gente realizou lá no Piauí, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, nessa barra lateral esquerda, né, na vertical, nós temos os tipos de perguntas que a gente pode utilizar dentro desse formulário, tá? Se ela é pergunta de texto, se é uma pergunta numérica, o telefone, data, o tempo. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona cada uma delas. Por exemplo, vou voltar aqui. Pergunta de texto, geralmente, ela é utilizada para perguntas subjetivas. Então, você, enquanto pesquisador, vai lá no campo, chega no participante da pesquisa, e uma das perguntas é, por exemplo, qual é o seu nome? Então, a pergunta no formato texto, quando você estiver lá no celular coletando, vai abrir uma caixa de texto e você, enquanto pesquisador, vai digitar o nome dessa pessoa. Então, esse tipo de pergunta só permite resposta subjetiva, ou seja, resposta de texto. Então, cada tipo de pergunta dessas aí tem um tipo específico de resposta, uma caracterização específica de resposta, tá? Então, o exemplo da pergunta de texto seria para o participante, para a gente, enquanto pesquisador, perguntar ao participante qual é o nome dele. Aí vai abrir a caixinha de texto e você digita lá o nome do participante. Pergunta numérica é aquela que a gente vai inserir apenas números. Por exemplo,
Na nossa pesquisa, a gente utilizava a pergunta numérica para fazer antropometria. Então, na nossa pesquisa tinha a variável de antropometria, onde a gente coletava os dados antropométricos dos participantes, e aí, para facilitar e até agilizar, né, a descrição desse dado no celular, a gente colocava esse tipo de pergunta numérica, porque na hora que a gente ia inserir, já aparecia tipo o teclado do celular mesmo com os números. Aí você só digitava o número e salvava a resposta, tá? Pergunta, fone, se você quiser colocar o telefone do participante, aí também depende muito de como é que você vai organizar essa logística de coleta. Data, se para você a data de coleta é interessante, tem a pergunta específica. Então, o aplicativo mesmo, ele já dá a data do dia da coleta e você consegue registrar essa data. Então, é importante, se você não quer perder nenhum tipo de informação, quer verificar realmente que dia aquele dado foi coletado, onde foi coletado, por quem foi coletado, tá? O tempo seria a hora, né? Que aquele dado foi coletado. E aqui nós temos os outros tipos de perguntas, né? Por exemplo, drop-down é onde a gente consegue agrupar uma série de perguntas dentro de uma caixinha, digamos assim. Esse drop-down seria como uma pergunta macro, onde a gente consegue incluir blocos de perguntas específicas de uma determinada variável. Mais na frente vocês vão entender mais ou menos como é que ocorre isso. É como se fosse, por exemplo, como é que eu posso falar para vocês? Uma paginazinha dentro do formulário que você clica nessa paginazinha quando vai coletar no celular, e aí essa paginazinha ela abre uma série de perguntas específicas, tipo um bloco de perguntas, e você consegue preencher todas e responder e depois salvar isso. É como se a gente fosse agrupar várias informações. Por exemplo, na nossa coleta a gente utilizou antropometria. Né? Antropometria a gente tem uma série de variáveis, por exemplo, IMC, peso, estatura, prega cutânea. Tá? Então, para a gente não fazer perguntas separadas, o que daria mais trabalho para a gente responder na prática, a gente fez um bloco de perguntas. Nesse bloco a gente clicava e nesse bloco tinha cada uma das variáveis e você ia preenchendo rapidamente dentro de um bloco só. Então, você consegue delimitar, de acordo com a variável que você quer, um bloco de perguntas, para não ficar misturados. Então, como a gente tinha várias variáveis de antropometria, a gente preferiu fazer um bloco só de antropometria. Quando a gente clicava, abria a página de antropometria e a gente conseguia responder todas as perguntas referentes a esse bloco. A pergunta rádio, né, ou radio, né, ela é mais utilizada como se fosse questão de marcar. Né? Por exemplo, uma pergunta que poderia ser utilizada qual cor você se autodeclara? Né? Você consegue lá, você coloca lá a pergunta e coloca as opções de marcar. Pardo, preto, branco, outra, né? Indígena. E aí essa opção, esse tipo de pergunta só tem uma opção de resposta. Você marca lá a resposta e envia no formulário, tá? Checkbox é outro tipo de pergunta como se fosse um checklist. Por exemplo, essa checkbox a gente utilizava na caracterização sociodemográfica dos participantes. Tinha um bloco de perguntas que a gente utilizava para saber o que é que o participante tinha em casa, como se fosse aquela pesquisa do IBGE, quantas geladeiras, quantas televisões, se tem fogão, se tem liquidificador e tudo mais. Então, esse checkbox é como se fosse um checklist. Você vai checando, né, e confirmando todas as respostas possíveis que o participante der. Isso, obviamente, já são perguntas que a gente constrói, né, que a gente quer verificar, e aí, de acordo com a resposta do participante, a gente vai só marcando e fazendo esse checklist, tá? Esse text box seria como uma resposta curta, em formato aberto. Aquela primeira lá que eu falei, a texto, a gente pode inserir uma informação mais complexa, um dado mais complexo, um dado mais elaborado, né? Uma resposta subjetiva maior, digamos assim. Esse text box é como se fosse uma caixinha de texto para dar algum tipo de aviso ou colocar alguma informação pertinente durante alguma observação durante essa coleta de dados, tá? Nós temos a README, que seria para ler, né? Esse tipo de pergunta a gente utiliza basicamente assim. Quando a gente faz essa construção dos formulários, né, a gente faz um treinamento com o pessoal que vai coletar, né, a parte prática usando o celular e tudo mais. E aí, como esse nosso formulário, por exemplo, era um formulário muito grande, que tinha várias etapas, várias divisões, muitas vezes o coletador passava de um bloco para outro e não entendia ou coletava a informação errada. E o que é que a gente utilizava nesse tipo de pergunta, que é o README? A gente colocava avisos. Por exemplo,
se ao final da antropometria, o coletador está, perdão, o coletador ele está coletando a parte de antropometria. Finalizou a antropometria, para ele saber que finalizou, a gente deixava um aviso, né? Aí quando ele finalizava, ele ia para outra abazinha, aí aparecia uma caixinha de texto avisando que ele tinha finalizado a antropometria e que o próximo bloco era sobre doenças crônicas, por exemplo. Então esse README, ele serve para orientar a coleta de dados para o pesquisador, principalmente nessa informação de divisão de blocos ou finalização de alguma sessão específica. É como se fosse um avisozinho para poder o coletador entender. Coletador que eu falo que pode ser estudante de graduação, pós-graduação, enfim, aquelas pessoas que estão em campo realmente coletando esses dados. E aí, outro tipo de pergunta com resposta é de localização. Esse é um dado muito, essa é uma pergunta muito importante, principalmente se você faz uma pesquisa em uma cidade, por exemplo, em um município que você vai investigar em algum distrito específico, ou comparar informações de distritos e UBS e tudo mais que são distribuídas na cidade ou no município. Então, essa opção de localização, o GPS do seu celular ele vai ficar ativado e vai marcar a localização específica onde aquele dado foi coletado. E aí, vocês vão mostrar mais na frente, que aí quando a gente consegue visualizar os dados já coletados, essa opção ela mostra um mapeamento de onde essas informações foram coletadas, inclusive dá até dados estatísticos. Por exemplo, a gente fez essa comparação entre Teresina e Picos quando a gente coletou essas informações. Então, nessa opção de localização, quando a gente ia visualizar os dados de localização, o aplicativo ele já mostra um mapa específico, todo organizado, e ele diz, por exemplo, que em Teresina, na região tal, 35 gestantes responderam o formulário. Aí ele já dá um gráfico bem bonitinho, dizendo a localização e qual a porcentagem de resposta. Da mesma forma, ele pode dizer em Picos. Em Picos foram, que era outra cidade, né? Em Picos foram coletadas, 10 gestantes. Então, ele consegue fazer essa esquematização de forma gráfica e estatística dessas informações e também dar um mapeamento. Esse tipo de pergunta é muito interessante também para quem vai fazer alguma pesquisa do tipo de georreferenciamento, onde a região que ele está coletando é uma variável de interesse, ou se quer comparar duas regiões. Então, ele já facilita toda essa organização, porque coleta e já traz os dados, os dados descritivos, né, sobre aquelas informações que foram coletadas. A pergunta do tipo foto, no celular, quando você está coletando, se tiver essa pergunta, ele automaticamente abre a câmera do seu dispositivo e você consegue tirar foto de um documento, de um formulário, de um prontuário e tudo mais, e consegue salvar essa foto, e essa foto depois vai para o banco de dados também, na nuvem. Na nossa pesquisa, o que é que a gente utilizava? Como eu falei, a gente trabalhou com todas as faixas etárias, e uma das variáveis que a gente utilizava também era a questão de cobertura vacinal. Então, para a gente não ter que ficar coletando vacina por vacina, inserindo no formulário lá, perguntando, bebê tomou vacina tal? Tomou, marcou. Tomou outra vacina? Tomou, marcou, né? Ficando marcando no celular, o que é que a gente fazia? A gente colocou essa opção de pergunta foto, que na hora que chegava nessa parte de investigar a cobertura vacinal, o celular abria a câmera e a gente tirava apenas a foto do cartão de vacina da criança. E aí a gente conseguia visualizar esses dados referente à imunização. Então, facilita também muito o nosso trabalho. E aí, áudio, né, seria a utilização, por exemplo, de alguma gravação, de algum relato. Isso pode ficar mais para a área de pesquisa qualitativa, onde você quer entrevistar um sujeito, onde vai utilizar aquela gravação para fazer uma análise de conteúdo, uma análise de discurso, enfim, uma gravação na pesquisa qualitativa. E tem a opção vídeo também, que é caso você queira filmar. Mas, assim, enquanto pesquisador, acho que não seria uma boa você criar um formulário, por exemplo, só para uma pesquisa qualitativa, se você for utilizar gravação, digamos assim. Então, não precisa você ter todo esse trabalho para só gravar um relato ou uma entrevista. Então, é mais fácil você ter o gravador no seu celular, você grava a entrevista e depois transcreve. Aqui ele vai gravar só o áudio, ele não dá essa possibilidade de transcrever. Então, digamos assim, se for uma pesquisa mista, onde você deve fazer a caracterização sociodemográfica, onde tem umas variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, aí sim vale a pena, porque você consegue compilar tudo isso num bloco só. Mas se for só uma pesquisa qualitativa, eu acho que não vale o trabalho de querer criar um formulário todo, sendo que você vai só gravar essas entrevistas, tá? Então,
vai muito da demanda do pesquisador e de como é que ele vê esse processo de coleta de dados, né? O que fica mais fácil de acordo com sua realidade, tá? E aí, terminando ainda essa parte das perguntas, nós temos o código de barras. A gente particularmente não utilizou na nossa pesquisa, né? Se você quiser fazer a leitura do código de barra de algum documento, tem essa possibilidade também dentro dessa ferramenta, desse aplicativo. O branch também é outro tipo de pergunta, que seria como seria como bloco de perguntas dentro de outro bloco. Vocês vão entender melhor quando eu for explicar mais na frente como é que ocorre isso. Porque são perguntas específicas de acordo com o tipo de pergunta que você tem interesse de pesquisar. Por exemplo, grupo, a gente consegue agrupar uma série de perguntas também dentro de um bloco só. É basicamente parecido com aquela drop-down que eu falei anteriormente. Então, é basicamente a mesma finalidade. Então, você, enquanto pesquisador, avalia qual é que fica mais ágil para você na coleta de dados e insere no seu formulário. A gente basicamente não utilizava essa, não. A gente utilizava mais só o drop-down, que a gente conseguia agrupar essas variáveis dentro de um bloco só de perguntas, tá? E aí eu vou explicar agora como é que ocorre a parte da criação e inserção dessas perguntas no formulário. Vocês viram aqui na barra lateral esquerda, né, aqui os tipos de pergunta que esse aplicativo dá para a gente, né, os formatos de pergunta. E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente insere essa pergunta dentro do formulário, ou seja, como é que eu copio e colo aquela informação que eu quero, aquela pergunta que eu quero, e jogo no formulário. Então, por exemplo, isso vocês vão entender quando eu vou abrir o navegador, quando finalizar a apresentação, para vocês entenderem como é que faz na prática. Então, aqui nessa parte já do lado direito da tela, nós temos a opção aqui de questão, e aí você vai inserir a pergunta. Qual é a pergunta que você quer inserir? Por exemplo, aqui a gente tem a pergunta: quem presta ajuda para comer? Eu acho que isso é no bloco de idoso, que era para saber a autonomia do idoso, é isso mesmo. Quem presta ajuda para comer? É uma pergunta. Então, você insere a pergunta, e aí você define se essa pergunta ela é obrigatória ou não. Né? Porque, assim, se for obrigatória, aquela pergunta, você não consegue avançar para a pergunta seguinte sem que ela seja respondida. Então, dependendo do tipo de pergunta que você vai inserir, você pode tornar ela obrigatória ou não. Tá? Aqui, nesse caso, a gente utilizou como obrigatória, por exemplo, que era num bloco específico sobre a saúde do idoso. E aí, esse questionamento aqui, né, se você quer usar essa pergunta como título. Por exemplo, como é que funciona esse título? Como a gente, vou exemplificar mais uma vez a nossa coleta que foi feita lá no Piauí. A gente teve uma amostra muito grande, né, de domicílios, de participantes que a gente inseriu na nossa pesquisa. Então, para posteriormente facilitar a visualização desses dados, ou até, por exemplo, se faltasse alguma variável específica que a gente pudesse observar quem era aquele participante, para posteriormente marcar um outro encontro e coletar aquela variável faltante, a gente inseria como título da pergunta o nome desse participante. O que seria isso? Quando você está coletando lá no celular, quando você preenche o formulário todo, quando você coleta todos os dados, todas as variáveis, todas as perguntas, você manda ele para uma nuvem. Nesse celular, né, na pastazinha lá, ele vai mostrar de todos os dados que foram enviados. Ele vai aparecer uma nuvenzinha lá com OK que você enviou aquele dado. E aí o que seria utilizar essa pergunta como título? Quando a gente abre essa aba no celular, que ele mostra todos os dados que foram enviados, né, os dados que foram coletados, ele mostrava, por exemplo, o nome de cada participante, porque eu utilizava a pergunta onde eu perguntava o nome do participante, ele dizia como título. E aí, na hora que eu abri essa pastazinha dentro do celular para ver quais as coletas que foram enviadas, eu conseguia ver nome por nome e eu conseguia identificar o participante. Então, isso facilita no processo de identificação de formulários específicos, tá? Então, a gente utilizava, por exemplo, o nome do participante como título. Aí, toda vez que a gente abria, já tinha o nome lá de cada participante, a gente clicava e abria todo o formulário respondido com as respostas dele. E aí, se tivesse, eventualmente, algum dado faltante, a gente poderia verificar de acordo com o nome, e aí poderia, né, a partir desse nome, identificar quem é o participante, marcar um outro encontro e tudo mais. Então, vai muito da logística do pesquisador, tá? E é aqui, nessa parte de cima que eu expliquei, é a pergunta e quais são as possibilidades de resposta. Esse tipo de pergunta aqui, se eu não estiver enganado, ela é do tipo rádio, que ela tem uma bolinha aqui, deixa eu ver aqui para vocês, ó, essa bolinha aqui,
que é aquela questão de marque uma resposta certa, só tem uma opção correta, é de marcar. Aí aqui eu fiz a pergunta e aqui eu insiro as possibilidades de resposta. Por exemplo, a pergunta foi: quem presta ajuda para comer? Uma possível resposta: familiar que reside no domicílio e é remunerado para ajudar. Outra opção de resposta: familiar que reside no domicílio e não é remunerado para ajudar. Você questiona o participante e você marca a opção mais adequada de acordo com a resposta dele. Né? Você faz a pergunta e coloca as possíveis respostas de interesse. Tá? E aí você pode adicionar o tanto de perguntas possíveis que você tem. Isso depende muito de acordo com o seu instrumento, com a sua pergunta. Se você coloca a pergunta e tem basicamente 10 respostas, você tem que inserir as 10 respostas. Aí você pode inserir quantas for, de acordo com o tipo de pergunta, tá? Aqui ainda é na caracterização das perguntas, aí nós temos alguns tipos de ferramenta em cada pergunta. Por exemplo, os jumps. Jumps são os pulos que a gente pode dar dentro desse formulário. Por exemplo, a gente tinha um bloco de saúde da criança, onde a gente dividia, se eu não estiver enganado, era criança de 0 a 24 meses e maior de 24 meses. Não lembro se era isso. Mas, enfim. E aí, como é que funciona esse jump? É quando esse participante me dá alguma resposta específica para que eu pule automaticamente para outro bloco, para que a gente não precise preencher uma série de informações que não se aplica àquele participante. Tá? Então, aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Aqui está em inglês, mas é assim, ó, quando a resposta for, né, que esse quadradinho aqui que apareceu agora, deixa eu voltar. Ó, quando a resposta for criança menores de 6 meses, isso é na coleta lá. Eu identifiquei que na família tem uma criança menor de 6 meses, então eu vou lá no formulário, aí clico lá, criança menor de 6 meses, ele já me direciona para um bloco, ou seja, ele pula algumas perguntas que poderiam ter antes desse bloco específico, dependendo do tipo de público que é. Então, quando a resposta for criança menores de 6 meses, pular para criança menores de 6 meses, que é um bloco de perguntas somente para crianças menores de 6 meses. Vocês estão conseguindo compreender? É basicamente um pulo de perguntas para que a gente não perca tempo pulando questão automaticamente. Por exemplo, eu lembro que tinha isso também na parte de doenças crônicas. Quando a gente ia coletar com algum idoso, a gente perguntava quais tipos de doenças crônicas ele tinha. Você tem hipertensão? Aí, dependendo da resposta, tem um segmento específico dentro do formulário. Por exemplo, você tem hipertensão? Se o esposo dissesse sim, aí ia para um bloco de perguntas referente à hipertensão. Se o idoso respondesse não, na hora que eu clicasse, na hora que o pesquisador clica lá na resposta não, ele já pula para outro bloco de pergunta sobre doença crônica, por exemplo, diabetes. Aí, se não tiver diabetes, pula para outra pergunta até encontrar, de acordo com a realidade do participante, uma doença crônica que ele tenha, por exemplo. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Esse pulo ele facilita você ter que ficar passando bloco por bloco manualmente. Então, isso agiliza a coleta de dados, certo? Aqui também, ó, outro exemplo é quando a resposta for criança de 6 a 23 meses, né, e para criança de 6 a 23 meses, que era um bloco específico dessas crianças, de resposta para esse grupo específico. E aí, quando você insere essas questões, e aí você já definiu qual é o tipo de pergunta e tipo de resposta, você tem algumas ferramentas que pode utilizar. Por exemplo, essa setinha aqui, que foi a primeira. Cadê? Vou tentar aqui. Ó. Essa setinha aqui é quando você insere todas as informações da pergunta com as possíveis respostas e você salva essa pergunta. Então, essa pergunta fica salva. Aqui, se você quiser excluir, se você viu que na coleta de dados aquela pergunta ela não é mais necessária, ou ela está muito repetitiva com algum tipo de informação lá na frente no formulário, você pode excluir essa pergunta. E aqui você pode copiar a pergunta. Como é que ocorre essa questão de copiar? Por exemplo, se você tem uma pergunta onde a resposta é sim, não, não sei, certo? Se essa pergunta tem essas 3 possíveis respostas e você tem outras perguntas com essas 3 possíveis respostas também, para você não ter que fazer pergunta por pergunta, inserindo resposta por resposta, você só precisa copiar. Então, você copia a pergunta, aqui, ó, você copia a pergunta e ela automaticamente lança a pergunta igual. Aí o que você vai fazer é só editar o enunciado da questão. Mas aquelas possíveis respostas são as mesmas porque facilita você não ter que fazer, né, uma pergunta com a questão em si
e inserir resposta por resposta. Também isso facilita no momento de construção do formulário. E aí você pode salvar o projeto assim que você insere essas informações, essas perguntas, e depois você pode sair para depois visualizar. E aí eu vou mostrar isso para vocês lá na frente, quando eu for abrir ao vivo o site do AppCollect, tá? Aí aqui, quando eu sair lá, quando você clica em sair do formulário, volta para essa página inicial, que é a página do seu projeto, do formulário, e aí a gente vai falar um pouco mais, My Projects, por exemplo. Vou ter que, né, tá nessa página inicial, eu vou clicar em meus projetos. Se você criou o projeto, quando você clica aqui, vai aparecer a página com os projetos que você criou. Aqui é um print também do meu AppCollect, foram alguns projetos que a gente utilizou, tá? E aí, quando você clica nessa parte de meus projetos, vai aparecer os projetos que você tem, que você gerencia ou que você é participante. E aí, posteriormente, você pode clicar para visualizar esse projeto como um todo. Né? Por exemplo, aqui você clica em detalhes, aí volta para aquela página lá que a gente estava. E aí, explicando as outras ferramentas nessa barra lateral. A gente viu agora como é que a gente constrói e insere essas questões dentro do formulário. E agora a gente vai ver como é que ocorre o gerenciamento dos participantes desse formulário, dessa pesquisa, ok? Que é em Manager Users, que, né, a gente vai configurar quem é que vai participar desse projeto. Por exemplo, aqui nós temos o criador, isso, o criador. Aqui é só um exemplo, né? Eu cortei o nome da participante, mas ela, por exemplo, ela foi a pessoa que criou o projeto. Aí tem aqui o criador, né? Aí tem o e-mail dela, qual tipo de conta, né? E diz qual é o tipo de transferência que ela tem. E aqui, no caso, ela é gerenciadora do projeto como um todo, tá? E aí são os managers, que são as pessoas que podem configurar e podem editar esse formulário. O que é que a gente faz em nossa pesquisa? A gente não deixava, por exemplo, os alunos de graduação participar do processo de formulação e estruturação desse formulário. Porque a gente já tinha um certo treinamento, já sabia quais eram os instrumentos que a gente utilizar, então o pessoal da pós ficou responsável por construir esse formulário. Então são os managers, ou seja, são os que podem editar o seu formulário, inserir informações, retirar informações, editar algum tipo de informação dentro do formulário. Tá? Então tem o criador e tem as pessoas que conseguem gerenciar e configurar todo esse formulário. Eu cliquei aqui em Managers, por exemplo, aí eu vou adicionar, certo? Então, eu tenho a opção de adicionar eu enquanto criador, quem vai ser, quais são as pessoas que vão me ajudar a gerenciar esse projeto. Eu clico em ADD Users, aí você vai inserir o e-mail do participante, né? E aí vai colocar qual é a função, né? Aqui, no caso, é a função de gerenciador, né? Ou de pessoa que pode configurar o formulário. Eu vou aqui, ADD User, né? E aqui eu consigo visualizar, por exemplo, o grupo, né, que vai gerenciar a construção e elaboração desse projeto. E aí, outro exemplo são os coletadores. Diferentemente dos gerenciadores, os coletadores a gente colocava só os alunos de graduação e nós mesmos. Quem é tanto gerenciador, aliás, quem é gerenciador, ele ao mesmo tempo pode ser coletador, então não há necessidade de inserir novamente ele como coletador. Se ele já é um gerenciador, automaticamente ele já é também coletador. Né? E aí a gente fazia essa inserção dos coletadores com o pessoal da graduação, com os alunos, onde eles apenas coletavam os dados. Eles não tinham acesso, por exemplo, a essa página. Eles não tinham acesso ao formulário também como um todo, né? Com a possibilidade de editar questões ou de editar questões ou inserir algum tipo de informação. Eles só tinham acesso ao formulário no celular ou no tablet, que é só no ponto de coletar. Então, eles coletavam as informações e enviavam para a nuvem. Então, eles não têm acesso, por exemplo, ao formulário em si, para configurar o formulário, tá? E é da mesma forma, né? Clica aqui em ADD Users, você insere o e-mail do participante, o tipo de função, se ele vai ser um gerenciador ou um coletador, e salva e insere ele no projeto, tá? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, por que a gente precisa inserir toda a equipe de coleta dentro do projeto aqui no AppCollect? Porque vocês lembram que lá na primeira página de apresentação, tem o status de público ou privado, né? Esse projeto, se ele vai estar aberto para o público ou não. E aí, quando eu coloco privado, ninguém consegue encontrar ele. Aí, quando eu coloco público, apenas o status dele, se é público ou privado, quando o aluno for inserido aqui nessa plataforma e ele for baixar o aplicativo para o celular,
ele vai conseguir pesquisar pelo nome do projeto e vai aparecer para ele. Quando ele clicar lá no projeto, já aparece ele inserido dentro do projeto específico. A partir dali, ele já consegue iniciar o processo de coleta de dados especificamente. Então, é importante, dentro da equipe de coleta, dentro da equipe de pesquisadores, todos os colaboradores estarem inseridos dentro no formulário como um todo, né, do projeto aqui no navegador. Então, tem que inserir todos, porque senão eles não vão conseguir acesso, por exemplo, no aplicativo. Eles não vão conseguir encontrar esse projeto para coletar os dados, certo? Mapping Date seria, né, visualização dos dados, aliás, a organização desses dados. Aqui nós temos o seguinte, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Aqui nós temos o tipo de questão, que seria como se fosse copiar o formulário como um todo, tá? Essa função aqui, ela é basicamente como forma de organização, ela não precisa ser utilizada sempre. Nós temos aqui o tipo de pergunta, por exemplo, ó, data de coleta, número de cartão do SUS, nome do cidadão, data de nascimento e sexo. Aí a gente pode editar esse tipo de informação, copiando esse bloco de perguntas, só para editar a questão em si, para facilitar, por exemplo, a utilização no Excel. Né? Então, no Excel, a gente utilizando esse tipo de caracteres facilita muito a identificação de uma variável. Então, aí vai muito do pesquisador em querer editar esse formulário ou não, ou seja, as variáveis ou não. E aí você consegue depois baixar esse formulário cru, digamos assim, né? E o formulário editado mais organizado. E aí vai muito do perfil de cada pesquisador e você consegue adicionar, copiar esse projeto, fazer uma cópia e editar os tipos de variáveis, tá? E aí você coloca aqui, né, adicionar essa cópia e confirma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui, pronto. Aqui, ó, para facilitar. Aqui nós temos esse SC5 Alto, é o projeto CRU. E aí aqui eu crio uma cópia dele e posso colocar um nome. Por exemplo, aqui era de maturação sexual, se eu não me engano, essa sigla aqui. Né? Aí aqui nós temos o tipo de pergunta no original, e aqui eu consigo editar e deixar de forma mais objetiva. Eu posso utilizar tanto esses caracteres, ou deixar bem mais objetivo o enunciado de cada variável. Né? Aqui tem data de coleta, eu posso deixar só data. Né? Aí vai muito da organização de cada pesquisador. E aí faz a alteração e atualiza o projeto. Tá? Então, isso é mais a questão de organização mesmo, de cada pesquisador. E aí, voltando para aquela aba inicial, nós temos a parte de clonar, né, de copiar, que seria tipo copiar e colar o projeto como um todo, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta. Digamos que eu tenho 2 projetos em andamento. Eu fiz primeiro um projeto relacionando determinada temática, um determinado grupo, que utilizou uma escala específica, e essa escala é muito grande, né? Mas ela já foi inserida dentro desse formulário desse projeto específico. Só que aí eu vou realizar outro projeto, com outro público, com outras variáveis, mas eu vou utilizar aquela mesma escala. Então para eu não ter que fazer um projeto do zero, inserindo escala por escala, informação por informação, questão por questão, eu tenho como fazer um clone desse primeiro projeto, né? Eu consigo clonar, fazer uma cópia, e a partir daquela cópia eu consigo editar de acordo com as novas variáveis de interesse que eu quero. Mas se eu for utilizar a mesma ferramenta, por exemplo, a mesma escala, não tem por que eu fazer ela do zero. Eu copio o projeto, faço a cópia do projeto, edito as informações que preciso editar e deixo a escala lá porque ela já está no ponto. Isso também organiza e facilita essa criação dos projetos. E aqui, Managers Enters é para visualizar quantas entradas tem, que são quantas coletas de dados foram enviadas. Por exemplo, se hoje, dia 27 de agosto, foram coletadas 100 participantes. Então, quando eu clico aqui, eu consigo visualizar quantas entradas foi naquele determinado dia. Ou mês passado, eu consigo visualizar quantas pessoas foram, né, quantos dados de participantes foram coletados durante aquele período. Então, é só questão de visualizar dados. Esse API é só questão de manual, né? Eles dão um manual lá para você, enquanto pesquisador, ler. Só trazendo algumas informações, e os apps eles estão informando quais são os tipos de aplicativo, que no caso é o navegador e os aplicativos que estão disponíveis para celular ou tablet, tá?
E aí, esse manual é muito interessante, né? Recomendo para quem for utilizar posteriormente fazer essa leitura. O manual é todo em inglês, mas como eu disse, se seu navegador tiver a possibilidade de traduzir, você pode traduzir, ler direitinho, e aí você vai treinando a formulação e criação do seu formulário, tá? E aí, nós temos o terceiro passo, que é coletando os dados. Aqui eu já vou partir até agora, como é que a gente insere essas informações no formulário, quais são os tipos de pergunta, como é que a gente insere, por exemplo, a nossa equipe de coleta. Então, esse seria o passo pré-coleta, digamos assim. E aí, na coleta de dados, como é que a gente pode fazer isso? Então, primeiro, fazer o download do aplicativo na Play Store ou na App Store, tá? Procurar e adicionar os projetos construídos na plataforma. Eu vou mostrar para vocês também mais na frente, que é como eu falei, quando o participante é inserido em determinado projeto, ele vai lá no aplicativo, tem a opção de buscar o nome do projeto, ele coloca o nome do projeto e clica lá, que aí já abre o projeto para ele. Aí tem a opção, né? Aí tem o primeiro passo seria clicar em ADD Project, né? No espaço Search, digitar os nomes do projeto, né? Clique sobre o projeto que será adicionado ao seu aplicativo. Eu vou mostrar aqui o print da tela. Então, aqui já é o print do celular, né? Com o aplicativo instalado no celular. Então, vai abrir esses nomes aqui de projetos. Deixa eu voltar aqui. Esses nomes aqui de projeto é porque a gente já tinha esses projetos adicionados, mas se você for inserir, por exemplo, o primeiro projeto aqui vai aparecer em branco, vai aparecer só essa parte aqui que você não precisa clicar. Então, você clica aqui, ADD Project, aí vai aparecer a opção de buscar, né, a lupazinha. Aí você vai digitar o nome desse projeto que você caracterizou naquela primeira etapa. Aqui é ISAD é o nome da nossa pesquisa, que é ISAD de saúde inquérito de saúde domiciliar, né, que a gente realizou. A gente colocou só a sigla. E aí, né, quando você clica em ISAD, aparecem as várias opções, ó, ISAD, ISAD PI, ISAD 2, ISAD 3, que aqui é um projeto específico para cada grupo etário, tá? E aí você, quando faz essa pesquisa, vai aparecer as possibilidades, aí você clica, né, e automaticamente você já está dentro do formulário. E aí, clica no projeto, obviamente aqui, por exemplo, que clicou no ISAD 3. Quando clicou no ISAD 3, ele já vem para a página aqui, ó. Tá vendo que tem um nome aqui, ó, ISAD 3, então você já sabe que está naquele formulário específico, no projeto específico. E aí, para iniciar a coleta propriamente dita, você clica aqui na opção em adicionar entrada. Quando você clica, ele já inicia o bloco de perguntas que você vai coletar. Aqui, como o nosso trabalho, a nossa pesquisa era como se fosse uma pesquisa de mapeamento, onde a gente fez essa pesquisa em vários bairros do município, né, a gente fez a divisão de distrito, uma codificação do IBGE que tem. Né? Aí a primeira pergunta seria a caracterização do local. A gente preferiu fazer assim. Então, ó, o código do distrito, o participante, né, o coletador, coloca a informação e coloca no next, ou seja, ele vai passar para a próxima pergunta. Então, aqui eu já tenho o título da pergunta, ou da informação, qual é o código do distrito? O pesquisador, o coletador vai lá, coloca o código, responde, né? E aí clique para a próxima questão, né? Aí ele vai passar para a próxima questão e assim sucessivamente. Após você concluir, por exemplo, todo um bloco de perguntas, quando você finalizar todas as perguntas de um determinado bloco, de um determinado instrumento, ele vai aparecer essa páginazinha aqui, que ele já vai entender que você finalizou todas as perguntas daquele instrumento, daquele formulário, tá? Quando você finalizar no celular, vai aparecer a opção de salvar a entrada. Aí você clica aqui que ele vai salvar aquela entrada. Quando ele salva a entrada, ele vai direcionar para essa página aqui, onde tem a possibilidade de você enviar esses dados coletados para a nuvem, por exemplo. Aqui eu cliquei, fiz a coleta de dados, preenchi todas as informações de um determinado participante e vou salvar essa entrada. Salvei, venho para essa página. Tá vendo que aqui tem essa nuvenzinha em branco, né? E aqui seria o título daquela coleta que foi feita, perdão, daquela coleta que foi feita, né? Vocês lembram que eu falei lá, mais ou menos na metade da apresentação, que tem a possibilidade da gente tornar uma pergunta como título? É basicamente essa. Por exemplo, na nossa a gente utilizava como título o nome do participante, porque facilitaria a gente identificar algumas informações. Aí, quando você clica em salvar a entrada, ele vai te mandar para essa página aqui. Aqui nós temos a
a coleta de dados que foi feita, uma coleta específica, e aqui o título, por exemplo, ficou a pergunta 56, aqui é só um exemplo, mas aqui poderia ser o nome do participante, Maria José. Aí aqui embaixo, de acordo com como você vai coletando, vai aparecendo aqui a lista de dados que foram enviados. Poderia aparecer Maria José, Pedro, Maria, tá? Então, você, de acordo com o seu objeto de pesquisa, né, a forma de organização, você pode inserir o título específico de pergunta para você identificar. É só mais questão de poder identificar mesmo quais são os dados coletados, né, as variáveis, os formulários que foram enviados. Aí aqui eu tenho essa nuvenzinha em branco e o título do bloco que foi respondido por um participante. Mas aqui ele está só salvo no celular, não está na nuvem. Aqui você, enquanto pesquisador, precisa fazer o upload dessas informações para a nuvem. E aí, quando você faz esse envio para a nuvem, essa nuvenzinha ela fica verde. Ela fica verde com um chequezinho dizendo que foi enviado para a nuvem. Ou seja, essas informações elas foram direcionadas para um banco de dados online que você posteriormente vai visualizar pelo navegador aqui no computador, que eu vou mostrar já já para vocês como é que a gente visualiza esses dados, tá? Então, adicione o formulário ao seu aplicativo, inicie o processo de coleta de dados, né, inserindo essas informações específicas de acordo com cada pergunta. Quando finalizar, salva a entrada e essa entrada você manda para a nuvem, tá? E aí clique neste, por exemplo, aqui, clique neste ícone, posteriormente para salvar as respostas obtidas no banco de dados, que aí você consegue visualizar. Ó, aqui está aparecendo assim, né, laranja, porque é solicitando você enviar essas respostas. Aqui já mostra que foi enviado os dados para a nuvem, tá? E aí o quarto passo é a visualização desses dados. Então, o processo, eu não me ative tanto o processo de coleta de dados em si, porque ela é mais prática. Então, eu ficar explicando aqui como é que ocorre isso, fica um pouco vago para vocês, e realmente fica, porque essa parte da coleta seria um momento prático, um momento presencial, onde a gente testa se essas perguntas estão ok, se a gente consegue salvar o formulário, se conseguiu enviar, se conseguiu visualizar as informações que foram coletadas, se os pulos, aqueles pulos que eu falei para vocês, de resposta tal direcionar para determinado bloco, se esses pulos estão ok ou não. Então, seria uma parte mais prática. E aí não tem muita informação nessa parte teórica, seria basicamente isso. Porque essa parte realmente seria de treinar mesmo para saber se o formulário está ok ou não. E aí o quarto passo é a visualização dos dados. Então, a gente construiu o formulário lá naquele primeiro passo, o formulário está todo ok, vou para o campo de coleta. Né? Pego meu celular, pego meu tablet e vou coletar esses dados. Coletei os dados, salvei e mandei para a nuvem. Agora é a parte de visualizar essas informações que eu coletei. Aí eu vou de novo, novamente, lá no site do AppCollect, vou clicar no meu projeto específico, que já foi criado, já foi coletado e tudo mais, e vou clicar na opção View, né, de visualizar. Clico aqui na opção de visualizar, ele vai abrir essa página. Aqui, esse formulário, por exemplo, é o ISAD-3, que seriam para mães de crianças menores de 2 anos. Aqui eu consigo ver quantas entradas foram feitas, deixa eu ver se vai marcar, mas não. Ó, quantas entradas foram feitas, que eu consigo visualizar, então, quantas pessoas foram coletadas, porque cada entrada dessa corresponde a um participante. Então, eu consigo ver isso sempre. Sempre que for mandado os dados novos, atualizados, eu consigo ter a visualização desses dados. E aí, agora eu vou visualizar os dados, né? View Date. Clico aqui e ele vai me dar as informações todas tabuladas, mas aqui ainda no formato digital, que posteriormente eu vou mostrar para vocês que a gente tem como baixar. E aqui vocês conseguem ver, por exemplo, ó, o nome de cada variável. Ó, título, local, código do estado, código do subdistrito, código do lote, código do setor. Aí poderia ser, por exemplo, pressão arterial, idade, sexo. Então, eu já tenho uma variável com todas as respostas de acordo com cada participante. Aqui, ó, vocês conseguem ver. Tem um participante 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu consigo visualizar isso de forma já agrupada. Então, assim que eu coletei esses dados, salvei esses dados, eu mando para a nuvem, eu consigo visualizar tudo isso de forma organizada, tá? E aí, nessas opções aqui, eu consigo visualizar, por exemplo, vocês conseguem ver aqui, ó, que tem um olhinho, tem a lixeirinha e tem a canetinha. Se eu clicar no olhinho, ele vai corresponder a esse participante aqui. Aqui são todas as informações desse participante, né, nessa linha horizontal. Cliquei no olhinho, eu consigo visualizar as respostas específicas de cada participante. Isso aqui eu tenho as respostas específicas de cada um. Então, eu consigo visualizar todas as respostas específicas para aquela pessoa. Por exemplo, aqui eu cortei o sobrenome, mas o nome da participante seria Sara.
né? O nome dela está aqui e eu consigo visualizar todas as respostas que ela deu, né, em determinado formulário, tá? E aí, nessa opção, aí eu posso excluir um dado ou não, se eu quiser, e a opção é editar. Como é que ocorre isso? Que é essa canetinha. Isso aqui a gente já está visualizando os dados coletados. Se nessa coleta de dados, né, que eu cliquei agora na canetinha, se nessa coleta de dados, por algum motivo, ficou faltando alguma informação desse participante, ou se o meu formulário é muito grande, fiz todas as perguntas do participante, e aí, em determinado momento dessa coleta, ou quase já finalizando a coleta, o participante lembra que a informação que ele deu referente a uma pergunta estava errada, que ele queria trocar. Não, eu acho que é isso, isso e isso. Para você não ter que mudar ali no momento da coleta enquanto pesquisador, enquanto coletador, ter que voltar e adicionar outra entrada, ou seja, preencher o formulário todinho de novo, você tem essa opção de editar posteriormente. Então, se o participante no momento ali da coleta, ele quer mudar uma resposta e você não tem mais como voltar ou não vai iniciar outro formulário, você só pega um papelzinho e anota qual é a questão, ou anota no celular mesmo, a questão específica, e aí você, posteriormente, quando enviar esses dados, você pode acessar esse banco e editar aquela resposta de acordo com o que o participante referiu. Por exemplo, se a pergunta fosse quem atendeu no parto, e aí a mulher responde, foi a enfermeira. Né? Mas aí, quando finalizou a coleta, lá no final da coleta, ela lembra: não, eu lembrei, não foi a enfermeira, foi o médico que me atendeu. Aí, para você não ter que voltar, preencher tudo de novo, você só deixa uma observação no seu celular, no bloco de notas, ou anota no papelzinho, que aí, quando você enviar esses dados e visualizar os dados posteriormente, você tem como editar essa resposta. E aí você edita isso de acordo com a resposta do participante. Você não pode alterar os dados, obviamente. Você edita de acordo com a necessidade que o participante colocou para você, ali no momento. E aí você pode editar até para não ficar uma resposta errônea ou fora da realidade do participante da pesquisa, tá? Então é só questão mesmo de edição nesse sentido. E aí a opção mapa, né? Que na parte superior direita tem a opção mapa, que é aquilo que eu falei para vocês da questão da localização. Vocês vão ver como é bem interessante. Aqui nós temos, por exemplo, que foram realizadas em duas cidades do Piauí. Isso é mostrando a nossa coleta. Ó. Aqui eu consigo ver Teresina e aqui Picos. Aqui eu mostro que eu tive 10 entradas, 4 entradas, ou seja, 10 pessoas coletadas aqui. Isso aqui foi bem no início da nossa pesquisa, tá? Aí eu tenho aqui, ó, 10 pessoas coletadas, 4 pessoas coletadas em Picos. E aí, eu clicando aqui nessas três listazinhas aqui, eu consigo visualizar esse dado esquematizado. E aí eu consigo, por exemplo, identificar um tipo de pergunta que eu quero, uma pergunta específica. Voltando àquela mesma pergunta, né? De quem foi que atendeu a mulher no parto. Então eu consigo ver, por exemplo, vou voltar aqui. Eu consigo ver, por exemplo, né, a pergunta específica, que eu consigo selecionar qualquer pergunta do formulário, tá? Eu coloquei aqui a pergunta, quem atendeu no parto? E aí ele consegue já me dar um gráfico dizendo que 12 das 14 respostas foram médico e uma das 14 respostas foi enfermeira. Então, eu consigo visualizar, de acordo com cada resposta, o quantitativo de resposta específica para aquela pergunta. Então, ele já dá essa descrição de forma gráfica. Então, eu consigo visualizar aqui no mapa quantas entradas foram feitas por determinada região e consigo visualizar mais especificamente por cada pergunta. Então, eu consigo selecionar essa pergunta e vejo de forma gráfica as respostas. Né? Aqui nós temos o gráfico pizza, né? Dizendo que a maioria, por exemplo, aqui da resposta dos profissionais que atenderam essas mulheres na hora do parto foi o médico. Né? E uma delas respondeu que foi enfermeira. Então, isso é só como forma de visualizar esses dados também, e aí você pode até baixar posteriormente esses gráficos, tá? E aí, o passo final, que seria baixar os dados. Então, vocês viram esses dados tabulados dentro do servidor do AppCollect, dentro do site, de forma bem organizada, em tabelas e tudo mais. E aí, aqui, eu volto para aquela páginazinha da tabela que estava e seleciono o formulário para baixar, né? Clico aqui na opção em download, vou selecionar o formato, né? CSV e faço o download posteriormente. E aí, esse download já vem a tabela, essa tabela aqui que vocês estão visualizando, com cada variável e as respostas, já vem a tabela em Excel. E aí você, eventualmente, pode fazer alguma adição só para organizar a tabela em si.
E aí você não vai ter mais aquele trabalho de ter que digitar dado por dado, tabular dado por dado, para depois organizar a tabela. Isso não precisa. Então, você já tem esses dados coletados em forma de tabelas e você pode baixar. Então, o diferencial do Web Collect é justamente esse. Você tem uma equipe muito grande de coletadores que podem coletar ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de interferência, até porque cada pesquisador vai estar com um participante específico, né? Esse coletador ele vai enviar os dados e ele vai se agrupando. À medida que os dados vão sendo enviados para a nuvem, o sistema mesmo automaticamente agrupa e vai formulando isso em tabelas, essas respostas em tabelas, como vocês estão vendo aí. E aí, quando você finalizar a coleta, você só baixa o banco em Excel, já está lá todo bonitinho, com as variáveis e as informações. Aí você, eventualmente, pode fazer algum tipo de edição para até facilitar a sua análise de dados. Tá? Então, seria basicamente isso o que a gente pode entender sobre App Collect nesse momento de forma EAD, digamos assim, né? Que é como constrói esse projeto, como é que a gente pode fazer a coleta de dados de forma mais superficial, até porque, como eu falei para vocês, precisaria de uma parte prática, né? Como é que eu consigo visualizar esses dados dentro da plataforma e como é que eu baixo. Aí, depois que eu baixo, eu organizo e faço a análise de dados, ou seja, ele otimiza muito e muito o nosso trabalho, porque eu não vou precisar ir a campo mais com vários formulários impressos, onde eu tenho que preencher à mão, com caneta, depois organizar esses formulários, guardar, depois transcrever, passar para o computador, tabular os dados. Então, eu não preciso mais fazer isso. Eu já faço isso no aplicativo, propriamente dito, no celular, coleto esses dados, mando para a nuvem, consigo visualizar tudo em tabela, baixo, organizo e faço análise. Então, facilita muito, isso agiliza muito o nosso processo de coleta de dados. E aí, a utilização dessa ferramenta ela é boa, principalmente se você tem um N muito grande, uma amostra muito grande. Se você precisa de muitas pessoas para participarem da sua pesquisa. Então, facilita muito, ou até pequena mesmo, se você não quer ter trabalho com questão de impressão, de organização dos dados, você utiliza o Web Collect, que aí já facilita bastante todo esse processo. E aqui eu tenho uns links importantes, e aí posteriormente posso compartilhar essa apresentação, que é o site propriamente dito e o link do manual. Aí vocês podem ler o manual com calma e ensaiando a estruturação desse projeto, né, desse formulário. E aí, o importante frisar que a utilização do Web Collect ela é mais vantajosa em pesquisa de campo, né? Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa multicêntrica, onde eu preciso enviar um formulário digital, o Web Collect não vai servir. Aí eu utilizo, por exemplo, o Google Forms. Faço o projeto, faço o formulário no Google Forms, envio por e-mail e a pessoa responde OK. Certo? Esse aqui é para pesquisa de campo, pesquisa presencial. E mais uma observação, é a pesquisa onde você vai aplicar formulários e não questionários, né? Que formulário é o próprio pesquisador que preenche. Eu vou lá com o telefone, ou com o smartphone, ou com o tablet, vou perguntando, pergunta por pergunta, o participante, eu mesmo vou lá marcando o celular e quando eu finalizar, eu envio. Então, é basicamente esse tipo de utilização do Web Collect, certo? E é basicamente isso, se tiver alguma pergunta, mas antes disso eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz isso, para vocês entenderem, tá? Deixa eu botar aqui, que aí eu vou encerrar e projetar a outra tela. Só um minuto. Tela inteira. Vocês estão conseguindo visualizar? Paloma, me confirme, por favor. Tá carregando. Tá ok? Tá na tela? Sim. Sim, sim. Pronto, ó. A gente entrou no site, fez o login e tá aqui, ó. Aqui é o login ao vivo para vocês do meu App Collect. Tem vários projetos, até porque eu também fui. Tem, inclusive, projetos antigos, que no tempo que eu estava ensaiando ainda, treinando, muita coisa, para poder chegar aos formulários, né, propriamente disso da minha pesquisa. Aí aqui eu tenho a opção de meus projetos, né, que é essa parte aqui. Temos a opção de criar projeto, né? Deixa eu voltar aqui que já é criado, porque facilita para vocês. Aqui eu teria que inserir o nome, né, uma descrição e o nome do formulário. Deixa eu ver se vai dar certo fazer aqui. Projeto name. Deixa eu ver. Colóquios.
Descrição, evento UFPB. Deixa eu ver se vai dar. Pronto. Evento sobre pesquisa. Já estava até treinando aqui. Evento App Collect, né? Coloquei o nome do projeto, a descrição e aqui o nome do formulário. Eu coloco se é privado ou público e vou criar aqui. Aí ele vai parabenizar que você criou o formulário, e aí tem todas aquelas opções que eu falei para vocês, deixar o acesso privado ou público, status ativos, a visibilidade do projeto, e aqui você pode inserir a foto, enfim, não vou explicar essa parte, porque eu acho que a mais importante é na criação dos projetos. Por exemplo, aí eu vou aqui em Form Building, né, que eu vou criar o meu projeto em si. Digamos que eu já tenho um esquema todo do meu instrumento, né, já tenho as perguntas específicas. Por exemplo, eu vou perguntar qual é o seu nome? Então, qual é o seu nome? Eu vou utilizar uma pergunta de resposta aberta, uma pergunta subjetiva, do tipo texto. Eu venho aqui, ó, texto, seguro, arrasto e jogo. Aí já aparece aqui, questão. Eu coloco aqui. Qual é o seu nome? Aí eu posso colocar essa pergunta como obrigatória e usar ela como título. E aí, quando eu coloquei qual é o seu nome, lá no celular vai aparecer a pergunta, qual é o seu nome, e vai aparecer a caixinha de texto para você, enquanto pesquisador celular, preencher com o nome do participante. Coloquei a pergunta, salvei a pergunta, ok? Vou perguntar sobre, por exemplo, aqui, numérico, né? Coloca aqui a pergunta do tipo numérico. Estatura. Né? Qual foi a estatura do participante? Coloca como obrigatória, quando o coletador for preencher, na hora que ele chegar na pergunta de estatura, vai aparecer só os números, e você só coloca lá, sei lá, 180, né? 180 centímetros, coloca e salva. Salva a pergunta, tá aqui uma pergunta do tipo numérico. Readme, colocar aqui que seria aqueles avisos que eu falei para vocês. O coletador terminou o bloco de antropometria e o próximo bloco é doenças crônicas. Aí você pode colocar a informação, por exemplo, você finalizou antro. Aí você pode colocar, né? Próximo bloco é de doenças crônicas. Seria só para informatizar, aliás, informar o coletador da mudança de blocos específicos. Seria só para informação mesmo, de informações que sejam específicas do formulário, até para guiar o coletador naquele momento. Salva, ela está aqui. Por exemplo, o checkbox, que seria o checklist. Eu coloco aqui o que tem no eletrodoméstico. Coloco aqui, que são os eletrodomésticos que essa pessoa tem na casa dela. Aí tem aqui a resposta, né? Coloquei a pergunta, aqui o enunciado da pergunta, coloquei ela obrigatória, e aqui eu já tenho uma opção de resposta que está em inglês. Eu coloco aqui, sei lá, geladeira. Aqui uma possível resposta. Eu vou adicionar outro item. Forno elétrico. Adiciono outra. Televisão. Enfim, aí você vai inserindo o tanto de pedidos de respostas que são cabíveis para aquela sua pergunta. Esse aqui seria do tipo checklist, que aí você, lá no celular, quando for coletar, vai só fazendo check, marcando se tem ou não tem. E aqui outra opção, por exemplo, seria aquela de marcar uma resposta certa. Qual sua cor ou raça? Coloca no enunciado da pergunta. Obrigatória, coloca aqui. Preta. Outra. Seria branca. Outra. Parda. Então, de acordo com a resposta do participante, né, você vai lá e clica lá no celular aquela resposta. Então, aqui só é uma pergunta específica. Eu não vou fazer todas porque vai demorar muito, eu vou fazer de uma por uma. Mas é basicamente você segura no tipo de pergunta que você quer, arrasta e coloca na sequência. E aí só coloca o enunciado da questão e as possíveis respostas, tá? E aí fiz aqui, inseri todas as perguntas do meu formulário, salvo todas e salvo o projeto.
pronto, o projeto já está salvo. Então, você depois vai testar na prática se essas perguntas estão ok no aplicativo. Que aí você consegue confirmar se está ok ou não. Aí eu posso sair, né? Sair aqui, vou lá, ó, em meus projetos. Ele já está aqui, ó, na página inicial. Coloque-os, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona a visualização dos dados. Deixa eu colocar aqui no do que eu fiz na dissertação. Por exemplo, esse aqui é o banco de dados que eu utilizei na minha dissertação, tá? Aí eu quero visualizar todos os dados que foram coletados. Como é que eu faço isso? Visualizar, clico aqui em View, vai abrir essa página, aqui está dizendo quantas entradas teve, né, e qual foi o último envio. Aqui o último envio mostra que foi 27 de agosto de 2019. E aí eu vou conseguir visualizar esses dados. Clico aqui em visualizar dados, e ele já me mostra a tabela bonitinha, com todas as variáveis. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Tem aqui. Isso. Pronto, ó. Aqui eu tenho o participante, a idade do participante, a cor, se ele é solteiro ou não, qual a série, né? Atualmente exerce algum tipo de atividade remunerada? Qual bairro você mora? Aí, por exemplo, aqui a gente verificou pressão arterial sistólica e diastólica. Aí eu consigo visualizar. A pressão a gente faz de forma duplicada, né? A coleta de dados da pressão arterial. Pressão arterial sistólica, 120, e a diastólica, 80. Então, eu já consigo ver tudo tabulado de forma organizada, com todas as variáveis. Por exemplo, a circunferência da cintura. O que mais que tem aqui? Ó, prega subcutâneo tricipital, prega cutâneo tricipital, aqui, a subescapular. Então, aqui é a parte de antropometria, por exemplo. Então, eu tenho todas as variáveis aqui enumeradas com as respostas de cada participante. Então, é basicamente isso. Eu já consigo visualizar, por exemplo, aqui esse participante, eu consigo visualizar os dados específicos dele, ó, só dele. A gente verificou também a questão de acantose e de maturação sexual. Ó. Estadiamento puberal das mamas. Como aqui é masculino, né, a gente pula direto para a parte de volume testicular e de pelos pubianos. E aí eu consigo ver a resposta específica para cada participante, certo? É basicamente isso, né? E aí para baixar, você vem aqui em download, escolhe o formulário, que é esse aqui, o formato já é esse, e download. Espera aí que deu um... Pronto. Aí ele baixa em zip e você abre no Excel, já está tudo ok. Então é basicamente isso, tá? E aí, como eu falei para vocês, por conta do formato, né, a gente não consegue ter uma praticidade maior na utilização dele por conta disso. Então seria mais interessante fazer um momento teórico, né, e depois um momento prático, que é o mais importante, que é o treinamento que quando você vai, antes de você ir para o campo de prática, que é para saber se as perguntas estão adequadas, se os pulos estão adequados na sequência correta, se aquela pergunta não está repetitiva, se o formato de pergunta está adequado ao tipo de informação que eu quero coletar. Então, seria basicamente isso. E aí temos perguntas? Sim, sim, Luiz. Tem uma pergunta que é sobre se o Web College ele é totalmente Sim. gratuito, se tem alguma função Ele tem o paga. beta, só que, para confessar, para ser bem sincero, eu nunca verifiquei o que teria nesse beta, até porque ele sempre respondeu as nossas propostas enquanto pesquisadores, né? Para a gente construir o formulário, fazer a coleta, enviar os dados para a nuvem, então é totalmente gratuito. Então, isso você consegue fazer de forma livre mesmo. E aí tem a versão beta, que aí acho que são mais para desenvolvedores, se você quer fazer alguma configuração específica do Web Collect, do formulário em si. Mas você consegue fazer tudo isso de forma gratuita. Não tem problema algum. Então, você consegue criar conta, fazer o formulário, baixar o aplicativo no celular, coletar os dados, visualizar esses dados, certo? E nessa versão gratuita, tem alguma limitação de tempo de uso Não, da não ferramenta? tem isso também. Ou o número de projetos, por Também exemplo, que não. você... Não tem limitação alguma, tá? Não tem nenhum tipo de limitação, nem quanto ao tempo, nem quanto a limitação ao quantitativo de entrada. Por exemplo, se você tem um N muito grande, ele também não limita isso. Sei lá, mais de 1.000 pessoas, ou seja, mais de 1.000 entradas. A gente teve na nossa coleta
acho que mais de 2.300 pessoas, eu não lembro. E foi tranquilamente. E aí você consegue enviar todas as informações e consegue visualizar todas. Tá? Ótimo. Ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Coloquem aí no chat. Enquanto isso, A Miriam perguntou, agora que eu estou vendo, se tem função paga, se existem isso. limitações. O Márcio tem uma pergunta, ele está digitando uma pergunta. Tá, ok. Enquanto isso, nós queremos agradecer desde já, Luiz, pela sua Eu que agradeço. disponibilidade, queremos parabenizá-lo pela essa brilhante apresentação, né, Obrigado. em relação a essa ferramenta, né, que foi totalmente esclarecedora. A gente conseguiu entender a importância, né, a ajuda que essa ferramenta nos traz, né? Então, Sim. desde já gostaria de parabenizar e dizer que, como você já deixou essa porta aberta para a gente lhe convidar para dar o curso, então, com Pode certeza. me chamar, que eu tenho vontade de conhecer João Pessoa, viu? Eu não conheço, não. Ah, tudo bem. Então, será um prazer receber, né? Vamos ver aí quando é que a gente pode fazer esse encontro, né? Por hora, a gente está tendo essas aulas totalmente remotas, então, Sim. mas quem sabe uma outra oportunidade você possa vir a João Pessoa para fazer esse curso, né? Então, o Márcio, ele quer abrir o microfone para falar, então pode ficar à vontade, Márcio. Obrigado, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim, tudo ok. Então, parabéns pela apresentação, Luiz Eduardo. Obrigado. Foi muito objetiva, muito bem elucidativa. Eu tenho uma dúvida em relação aos jumps. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho um questionário que se aplica à população em geral, mas perguntas específicas para determinados grupos de idade. Então, por exemplo, se a pessoa tem 13 anos, eu não faria determinadas perguntas. Aí eu queria saber se eu poderia pular as perguntas de quem não tem a idade de interesse e continuar a entrevista com aquela pessoa. E se ao fazer esse jump, é possível eu preencher automaticamente algumas variáveis. Por exemplo, eu digo que o sexo é masculino. Aí eu queria que a variável gravidez fosse preenchida com não se aplica automaticamente. Isso é possível ou não? Não entendi essa parte do não se aplica. Por exemplo, a pergunta de gravidez, se você está grávida, sim ou não. Tá. Se o entrevistado for homem, já pula. Não se aplica. Você aí eu quero saber se ele preenche automaticamente. Já, porque o sistema ele já vê, mas isso, por exemplo, ele não vai preencher uma pergunta específica. Você vai ver, quando você for baixar a tabela, que aquela resposta ela vai estar em falta. E quando você identificar que aquilo está em falta, então você já pressupõe que é do outro grupo específico. Por exemplo, essa questão que eu falei da maturação sexual. A maturação sexual acontece em adolescentes e ela tem os caracteres específicos de cada sexo, meninas e meninos. Desenvolvimento das mamas é um marcador de maturação sexual, mas é apenas em meninas, tá? E desenvolvimento dos testículos é apenas em meninos, obviamente. Então, quando eu tenho um participante adolescente, que eu vejo que eu vou lá marcar sexo masculino e feminino, quando eu coloco sexo masculino, ele pula automaticamente pelos pubianos femininos e mamas, e já vai direto para pelos pubianos masculinos, e desenvolvimento dos testículos, ou seja, aquela parte que seria para respondido das meninas, né, desenvolvimento feminino, ele fica em branco automaticamente. E aí, quando você visualiza esses dados, você já vê que está em branco, ou seja, você pressupõe que aquele grupo específico não era do sexo feminino. Então, no Web Collect não tem como ele preencher uma resposta automática, como você falou aí, tipo, não se aplica, ele não preenche isso. Ele fica em branco e você pressupõe que aquela resposta não é adequada para aquela faixa etária ou para aquele grupo específico. Consegui responder? Consegui. É basicamente isso. Então, fica em branco, não tem como preencher especificamente, entendeu? Essa questão... Pode dizer, Marcos. É porque tem outros aplicativos que fazem esse preenchimento automático. Mas aí a minha dúvida era em relação ao Web Collect. Não, ele não faz esse preenchimento. Ok. Viu? Ele deixa em branco e aí você, quando for visualizar os dados, você vê que aquela resposta está em branco é porque... E aí você vê, obviamente, qual é a pergunta, né? Se não é um dado faltante ou é uma pergunta realmente que tem um pulo, né? Um jump. E aí você vê. Se estiver em branco é porque pulou, porque não é o grupo específico para aquela pergunta. Assim como eu falei na questão de doenças crônicas. Eu vou entrevistar o idoso, pergunto se ele tem hipertensão.
né? Se ele diz não, não tem por que eu preencher as outras perguntas sobre hipertensão, até porque ele não tem. É o pulo para outra doença crônica, por exemplo, diabetes. Se ele diz que tem hipertensão, eu vou aí quando eu clico lá tem e clico próxima, vai abrir o bloco de perguntas específicas de hipertensão. Quando foi dado o diagnóstico, qual o tipo de medicamento que utiliza, se faz algum tipo de tratamento fora medicamentoso. Então, são perguntas específicas daquela variável. Se ele não tem, eu pulo automaticamente para outra doença, investigo se ele tem ou não. E aí, esses jumps vão sendo adequados de acordo com o tipo de pergunta, o tipo de grupo específico que você vai coletar e o tipo de informação, né, que você quer saber. Seria basicamente isso. Mas essa questão de preencher automaticamente, por exemplo, com não se aplica, não tem. Ele fica em branco, a resposta. E aí você só visualiza depois nos dados, na tabela dos dados. Ok? Então, no caso, Luiz, essa pergunta ela vai estar inativada, né? No aplicativo não vai ter como acessar a Isso, resposta, não. né? Se não é o grupo específico para você, você não consegue acessar, porque ele já direciona para onde você fez esse pulo, digamos assim. Tá? Então você não acessa na coleta de dados. Se eu marcar lá que ele tem hipertensão, eu vou preencher as informações de hipertensão. Quando eu finalizar, chega um diabetes. Se eu marcar lá que não tem por que eu preencher. Né? Eu já pulo diretamente para outra doença crônica, por exemplo. Seria mais ou menos nesse sentido. Aí você não tem acesso, até porque para você não perder tempo. Porque se não tivesse esses pulos, você teria que preencher tudo, tipo, de forma, digamos assim, só para preencher lacuna mesmo, colocando informação. Não tem, não tem, não tem, isso dificultaria muito. E aí você passando pergunta por pergunta, ia demorar mais. Então, você fazendo esses pulos específicos, você consegue adiantar muita coisa e agilizar. Se ele tem, tem. Se não, bora para outro bloco. Seria basicamente isso. Mais alguma pergunta? Annalise, né? Acho que foi a Annalise que falou. Eu falei, foi porque a questão da inativação mesmo do aplicativo para ganhar tempo. Era isso que eu estava falando. Não, por exemplo, quando você marca a resposta tal, não, por exemplo, ele já pula para outra, pode ser para outro bloco lá longe e ele já direciona para lá. Então não faz nem perigo você ter que preencher tudo de novo, tá? Então esses pulos específicos são justamente isso, é para agilizar a coleta de dados. Então aí você define o tipo de pergunta e se naquela pergunta cabe um pulo ou não. E aí, isso a gente vai aprendendo na prática. Por exemplo, a gente vai para o campo de coleta e vê que o participante dá tal resposta, só que aí a outra variável específica está lá na frente e eu não adicionei o pulo. Aí eu tenho que ficar pulando automaticamente, questão por questão, e dependendo da questão, se for a resposta obrigatória, eu não consigo passar essa resposta, pular essa resposta sem colocar uma informação lá, entendeu? Então, essa questão do pulo é justamente para otimizar essa coleta, né, de você inserir categorias de pulo em questões específicas para agilizar o processo de coleta de informação. Aí na questão da construção da questão, se ela for obrigatória para a resposta, também é construído no momento da construção das perguntas, você bota um aviso. Isso, lá tem a opção, se quer obrigatório ou não. Eu posso até mostrar aqui novamente. Vou só colocar aqui para você ver. Vocês já estão vendo? Por exemplo, ó, qual é o seu nome? Primeira pergunta. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Ó, qual é o seu nome? Está aqui o enunciado da questão. E aqui é porque está em inglês. Ou essa questão é obrigatória? Aí eu coloco ou não. Se não, se o paciente não respondeu, ou se o participante não respondeu, eu só pulo a questão. Eu consigo pular de boa. Mas se eu colocar aqui, ó, essa questão é obrigatória, essa resposta tem que ser obrigatória, você tem que inserir algum tipo de informação na caixa de texto que vai abrir lá para poder passar para a próxima pergunta. Se não, não passa. Então, isso também é bom, por exemplo, para para evitar erro na hora de coleta de dados. Por exemplo, a gente pega um aluno de graduação que não tem certa maturidade na hora dessa coleta de dados e às vezes quer pular alguma questão. E aí, se ele vê que é uma questão obrigatória, ele não vai conseguir pular. A não ser que ele insira um dado, enfim, errôneo, mas a gente orienta que não, né? É porque, enfim, questão de pesquisa, tem que ter ética e tudo mais. Mas seria mais ou menos nesse sentido, tá? Luiz, agora me surgiu uma dúvida. Pelo que eu entendi, o EpiCollect você para compartilhar entre pesquisadores, né? Então, vários pesquisadores vão preenchendo ao mesmo tempo. Sim. Mas tem a possibilidade, por exemplo, como o Google Forms, de eu enviar um link para alguém, para a pessoa que eu estou pesquisando e ela preencher o EpiCollect? Não. Aí não, você teria que coletar com a pessoa. Certo. Tá?
A não ser que ela auto-preencha, né? Mas isso não é interessante porque, às vezes, a pessoa não tem uma certa... um certo manuseio com esse tipo de aplicativo, mas se for entre pesquisadores, não tem como. Você compartilha o projeto geral no navegador, e aí tem acesso a essas informações e tudo mais. Mas para enviar assim por link, não tem como, viu? Até porque o objetivo desse aplicativo é coleta presencial, onde o pesquisador questiona o participante e vai preenchendo lá automaticamente, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Acho que não, né? Vocês têm que nos Em relação ao compartilhamento que tu falou, a quem está tem que estar todas as pessoas cadastradas, né? Aí, Pronto, no caso, isso. a gente tem o acesso por todos, só os que estão cadastrados, né? Isso. Então, quando você for fazer esse formulário, você deve inserir quem é a sua equipe de coleta. Aí você define quem é que vai gerenciar com você o formulário, ou seja, quem é que vai ser a equipe de construção do formulário. É fulano, fulano, fulano. Então, eu vou lá no site, coloco o e-mail dessa pessoa e coloco qual é a função. Vai ser gerenciador. Então, eles, junto comigo, vão poder editar todo o formulário, inserindo questões, retirando questões ou editando questões, inserindo pulos e tudo mais. Aí, terminei esse formulário, quem é que vai ser minha equipe de coleta? Ah, vão ser alunos da graduação. Seleciono, sei lá, 10 alunos da graduação, pego o e-mail desses alunos, vou lá no sistema, coloco o e-mail de cada um e coloco a função coletador. Aí eles não vão ter acesso a esse banco de dados no computador aqui, porque eles não têm acesso a isso. Quem tem acesso a isso é o gerenciador e o criador do projeto. Mas eles vão ter acesso ao formulário no celular, porque eles só vão coletar. Aí eles vão lá no celular, no aplicativo, pesquisa o aplicativo, ou pesquisa o formulário específico e adiciona. E aí ele já vai ter acesso a todas as perguntas e já pode ir para campo coletar. Quando terminar, salva as respostas e manda para o banco. É basicamente isso. Ok? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Foi respondido, viu? E também em relação a outra coisa. Então, no caso, os dados eles não são visualizados pela equipe, só no momento da coleta, né? Que você quer dizer. Os dados todos na planilha, na Que tabela você na falou da planilha, planilha de compartilhamento. naquela Quando tabela você que tem todas as coleta. informações. Pronto. Ali só vai ter a visualização dos dados, quem é o gerenciador, o criador do projeto e quem ele adicionou como gerenciador. Por exemplo, um grupo de professores que vai mexer naqueles dados. Então, eles conseguem visualizar todos os dados que foram coletados. E o participante, o coletador, ele consegue visualizar no celular, por exemplo. Se ele coletou fulano de tal, ele consegue ver qual foi o participante que ele coletou e as informações que foram preenchidas. Mas o banco todo, agrupando com todas as informações, com todos os coletadores, todos os participantes, ele não consegue. É só quem o criador adiciona como gerenciador, tá bom? Era isso, que era a dúvida sobre a confiabilidade da pessoa no projeto, né? Para a questão de informação. Por exemplo, eu sou coletador e você também é coletadora, ok? Então, você vai coletar com um grupo específico, em determinado campo, e eu vou para outro campo também coletar. Eu só tenho acesso aos dados que eu coletei, porque fica salvo no meu dispositivo. E você só tem acesso aos dados que você coletou no seu dispositivo. E aí, a gente pode enviar a qualquer momento esses dados para a nuvem, e aí quem for o gerenciador, o criador do projeto, visualiza tudo de forma agrupada. Ou seja, eu, enquanto coletador, só consigo visualizar aquilo que eu coletei no meu celular. Eu não tenho acesso ao que você coletou e nem o que tem no banco como um todo. Isso aí quem visualiza é quem gerencia todo o banco de dados, o projeto. Okay? E aí você pode enviar ao mesmo momento que não tem interferência. Então, essa ferramenta é boa porque várias pessoas podem coletar ao mesmo tempo em determinadas regiões do país, cidade, estado, ao mesmo tempo manda e fica tudo compilado numa tabela só, tá? Aí depois é só organizar os dados, baixar e fazer a análise. Ok? Certo, obrigada. Nada. Mais alguma? Miriane, abraço, Miriane. Miriane é uma conhecida minha amiga. Acho que não tem mais perguntas. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigado, Luiz Eduardo, né, pela apresentação, pelas respostas aos questionamentos, e graças a Deus que você deixou
essa porta aberta para que a gente possa lhe convidar mais vezes. Não, pois pode me chamar que eu vou mesmo. E como eu falei, né, para você vir a João Pessoa ministrar um curso sobre o Web College, né? Será um prazer recebê-lo, tá? Eu que Então, agradeço. gente, gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso colóquio, né? E dizer que mês que vem tem mais, tá certo? Muito obrigado pelo tempo disponível que vocês tiveram em ficar em sala, escutando o professor, recebendo essas informações tão enriquecedoras, né, dessa ferramenta, tá? Paloma quer falar alguma coisa? Pode finalizar. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigado pela atenção. Um abraço. Até mais, Luiz. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí pela Tchau, tarde. tchau. Tchau, tchau.